E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para a resolução do PET 1, semana 2, Filosofia, segundo ano. Vamos lá. Então, a primeira questão: a ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Então, vamos lá assinar-lhe a opção correta. A ciência baseia-se em fatos abstratos, em hipótese alguma, mais concretos, especulativos também não. Ela não pode especular porque não chegaria, vamos falar assim, no determinador comum. Observáveis, sim, porque principalmente o método indutivo inicia-se com a observação. Imagináveis não, e muito menos sobrenaturais. Então a resposta é a letra C. Porque o desenvolvimento do método científico deu uma contribuição significativa para a nossa compreensão do conhecimento. Para ser considerado científico, um método inquisitivo deve ser baseado na coleta de provas observáveis, empíricas e mensuráveis, sujeitas aos princípios específicos do raciocínio. O método científico consiste na coleta de dados através da observação e experimentação, bem como na formulação e teste de hipóteses. A ciência e a natureza do conhecimento científico também se tornaram objeto de estudo da filosofia. Como a própria ciência tem desenvolvido o conhecimento, desenvolveu um amplo uso que tem sido desenvolvido nos âmbitos da biologia e da psicologia, discutido em outro lugar como meta-epistemologia ou epistemologia genética, em certa medida relacionada com a teoria do desenvolvimento cognitivo. Então, essa aí, como vocês viram, letra C. Vamos lá para a próxima. O cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Propõe então um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Esse experimento tem por objetivo avaliar a eficácia dos instrumentos de medição, em hipótese alguma, não é isso que o enunciado fala. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista? Também não. Não é esta questão propriamente dita que está sendo questionada. É questionar a variação da pressão atmosférica, também não é na pressão atmosférica que o estudo está sendo realizado. Testar a validade de sua hipótese de trabalho? Sim, a questão está justamente na validação da sua hipótese, certo? Então a resposta está aqui na letra D. Questionar o método científico em absoluto, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Como exemplo, também mais ou menos voltado nessa questão, podemos pensar nas observações de um cientista que analisa a temperatura de evolução da água. Primeiramente, o que ocorre? Ele observa que o ponto de ebulição da água de ebulição da água é de 100 graus centígrados. Primeiro passo. Então, para ter a certeza, o cientista realiza essa experiência diversas vezes. Ao chegar na mesma conclusão, aí ele faz o que? Ele determina que o ponto de ebulição da água sempre será 100 graus centígrados. Então, assim podemos notar que a conclusão obtida pelo cientista foi alcançada pela observação, ou seja, a indução. Elas, portanto, são baseadas na observação sistemática dos fatos. Embora o método indutivo seja muito utilizado na ciência, alguns estudiosos consideram essa abordagem falha. Isso porque, através de um levantamento particular, encontrarão-se
conclusões prováveis, que não passam de suposições. Assim, o método indutivo sugere a verdade, mas não a garante. Então, é algo assim bem questionável. Inclusive, Karl Popper ele falava dos perigos do método indutivo. Ainda comentaremos sobre essa questão. Vamos à próxima. Então, vamos lá para a questão número 3. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal de problema mental escrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo sobre o poder do pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, o seu comportamento não importava, fizesse o que fizesse. Então, o pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo... Aí vem, pessoal, a questão. O que vem a ser um pressuposto predominante? Ele é considerado também, é chamado, conhecido também como um paradigma dominante, né? E está relacionado ao conjunto de crenças, valores, técnicas e conceitos compartilhados pelos membros de uma comunidade científica específica e que durante algum tempo fornece uns modelos de análise para os problemas científicos em determinada área de conhecimento. Então, como vocês podem observar, os funcionários eles estavam assim, voltados para esse tipo de análise, esse tipo de pressuposto dominante ou paradigma dominante. Então, esse modelo de análise continha os problemas científicos de determinada área, nesse caso que era a psiquiatria. Então, eles ficavam totalmente voltados para, como no caso foi aqui, os formulários de admissão, e menos para, de fato, os pacientes. E, por outro lado, o que acontecia? Total atitude daquele paciente, eles simplesmente consideravam como algo que não estava correto, ou então algo para reforçar a hipótese que eles tinham problemas mentais. Entende? Então não havia um pensamento que percebesse, falou, não, aqui o pressuposto está falando, a hipótese é essa. Mas, porém, eles estão agindo de uma forma normal. Vamos desconsiderar o que nós recebemos aqui, hipótese alguma. Não, então eles simplesmente, toda a atitude dos investigadores, eles enquadravam dentro daquelas hipóteses de problemas mentais. E até nessa questão, isso aí, desse quadro que está sendo apresentado, a gente vê que é o método indutivo, inclusive defendido por Bacon, né? Agora, mas na realidade, já Popper já fala o seguinte, que um dos problemas da filosofia da ciência é o chamado problema da indução. Ele diz, acreditavam os indutivistas ser possível, a partir dos fatos, obter as leis, as teorias científicas, dado um conjunto de fator, poderia ser utilizado a lógica indutiva chegar às leis universais, ou seja, às teorias. Então, o Popper ele faz críticas à indução, porque o princípio indutivo do método científico buscava comprovar teorias mediante a experiência decorrente da observação de determinados fatos, né? Então, isso fazia do método indutivo um método conjectural. Conjectural porque os eventos poderiam acontecer mediante várias situações e condições diferentes, o que fazia com que a conclusão nunca fosse absoluta, como é o caso, o que ocorreu aí. Na realidade, os funcionários eles estavam tão voltados para aquilo que o pressuposto dominante falava, que eles não enxergavam a situação que estava ao lado deles. Simplesmente, e quando eles pegavam, quando eles olhavam
e a maneira das pessoas agirem, por mais normal que seja, na realidade ele não viu normalidade nisso. E sim, eles viam uma forma de fortalecer a hipótese trabalhada que estava contida naquele formulário de admissão. Porque ali constitui o pressuposto dominante, como coloquei, essa questão de crenças de determinada área. Entende? Então, vamos supor, isso fazia eles ficarem tão voltados, e apesar de atitudes normais dos investigadores, eles não enxergavam isso. Enxergavam exclusivamente o que estava dentro do pressuposto dominante. Então, pessoal, aqui a resposta é simples. Vocês veem aqui para a primeira. O pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Sim, cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Entende? E os funcionários não observavam isso. Estavam cegos porque eles enxergavam principalmente o formulário, como comentei, e dentro do formulário, o pressuposto dominante. Então, a resposta, letra A. Tá bom? Então, até mais. Até a próxima aula.